Começamos aí, aliás, domingo passado, a estudarmos essa carta, 1 aos Tessalonicenses. 1 aos Tessalonicenses é uma carta muito especial para mim, particularmente, porque quando eu estudo essa carta, eu aprendo muito do que Deus tem para o meu coração e sou estimulado a imitar esta igreja, imitar esses irmãos, de tal maneira que a nossa vida ou a minha vida expresse de fato aquilo que é a vontade de Deus. Cada vez que nós buscamos a Deus na sua palavra, o Senhor tem algo para o nosso coração, algo especial. Ele ensina-nos. Se nós apreendermos o que Deus tem para nós, irmãos, nós vamos crescer como pessoas, não é só como religiosos, como evangélicos, como cristãos, como membro da igreja. Quando nós aprendemos o que a Bíblia tem para nós, nós crescemos como pessoa, nós aprendemos a tomar decisões que são decisões pautadas no melhor para a nossa vida e para aqueles que estão ao nosso redor. Quando nós aprendemos das Escrituras, nós buscamos vivenciar aquilo que Deus tem preparado para nós. E nós, estudando no domingo passado a introdução sobre esta carta, nós vimos o grande movimento que Deus fez em mudar a rota de uma equipe missionária para alcançar esta igreja, para alcançar estas cidades da região da Macedônia. Vimos como Deus falou especificamente ao apóstolo Paulo, a Silas e a Timóteo, mostrando e reorientando-os quanto a viver a missão de Deus dentro daquilo que Deus havia planejado. Deus sempre faz isso com a nossa vida quando nós nos dispomos a ouvi-lo. E olhando para essa carta, também nós vimos o quanto o apóstolo Paulo se emociona e quanto ele tem amor por esta igreja, uma igreja nova, uma igreja jovem, que não tenha problemas até o momento que ele envia esta carta. Na segunda carta, nós já vimos ele tentando corrigir algumas heresias que as pessoas, os falsos mestres, estão tentando colocar dentro da igreja, mas essa primeira carta é um estímulo para nós observarmos o que nós podemos fazer como esses irmãos também fizeram. O que nós podemos desenvolver, como esta igreja desenvolveu, que foi tão elogiada pelo apóstolo Paulo, alvo do seu grande amor. Vamos ler versículos 2 e 3, é a nossa perícope desta noite. Capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, versículos 2 e 3. Olha o que diz as Escrituras. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou usar aqui como nossa base a versão NVI. A versão NVI, ela traduz com o mesmo sentido, mas usando outras palavras. Alguém tem a NVI aqui, que pode ficar em pé e ler esses dois versículos? Obrigado. Sim? Versão NVI? Veja, ele vai dizer especificamente o versículo 3, que é a nossa base principal, ele vai dizer que ele se recorda do que aquela igreja está demonstrando. E ele diz que aquela igreja demonstra um trabalho que resulta da fé. É a mesma coisa de operosidade da vossa fé. Ele vai informar também que aquela igreja demonstra um esforço movido pelo amor. É a abnegação do vosso amor, ou seja, renúncia, um esforço movido pelo amor. E ele vai dizer que tem lembrança da perseverança na esperança da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é a compreensão, a lembrança do apóstolo Paulo a respeito daquela igreja. Vamos orar um pouco, meus irmãos. Deus amado, Pai misericordioso, nós te agradecemos porque estamos aqui nesta noite, ó Deus. Apesar de ter sido um feriado religioso, um feriado em que muitos param um pouco para pensar no que Jesus fez na cruz,
Nós sabemos que esse feriado muitas pessoas foram agredidas, uma quantidade de pessoas tiveram encontro com a morte, algumas pessoas se perderam da sua família, algumas pessoas se envolveram em traições, em adultérios, algumas pessoas se envolveram em roubos, em assaltos, algumas pessoas, ó Deus, desesperançadas, tiraram suas vidas. Algumas pessoas, infelizmente, renegaram a fé, apostataram da esperança que é Cristo. Mas, ó Deus, nós te damos graças, porque o Senhor um dia nos chamou e o Senhor nos tem dado poder para perseverar. Nós não negamos que temos enfrentado lutas e dificuldades. Muitas vezes estamos, ó Deus, até desanimados. Mas quando nós paramos para pensar no que Jesus fez por nós, quando olhamos para o seu exemplo, nós haveremos de entender que o que sofremos aqui não é nada comparado com aquilo que Jesus sofreu para nos dar a vitória e para um dia nos levar para junto de Ti, meu Pai, onde não há choro, onde não há sofrimento, onde não há dor, mas alegria, contentamento, ó Deus, algo que nós nem sabemos descrever, dado a nossa pequenez de mentalidade, de mente, mas o que a Bíblia nos revela que será algo extraordinário, algo completamente diferente do que já vimos neste mundo. Ó Deus, nós confiamos no Senhor, nós esperamos no Senhor. Por isso, ó Deus, quando olhamos para a palavra que vamos refletir nesta noite, Senhor Deus, nós só temos a glorificar o Teu nome e saber, meu Deus, que nada pode nos separar do Teu amor, nada pode nos distanciar de Ti, meu Deus, nada pode nos envolver a ponto de nos tirar do Senhor. Por isso nós bendizemos a Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, nós clamamos a Tua misericórdia sobre os vários irmãos que estão enfermos neste dia, ó Deus. Pedimos a Tua unção e a Tua bênção curadora sobre a família do irmão Luiz, da irmã Osilde, irmã da Sayane, irmão Expedito, o da Saiev, todos muito enfermos, mas o Senhor é o Deus que restaura a nossa saúde, que restaura a nossa vida, Pai. Outros que estão recuperando de cirurgias, outros que estão, ó Deus, vivenciando enfermidades na alma, no espírito também, com o espírito em tribulação, em desespero. Pedimos que o Senhor derrame graça e paz em cada um, meu Deus. Aqui mesmo neste templo, ó Deus, se há alguém com alguma luta de ansiedade, alguma luta de depressão, alguma outra luta que tem sido um fardo, meu Deus, pedimos que o Senhor alivie, que o Senhor esteja estendendo a Tua mão, Pai, para restaurar, para dar vitória, dar tranquilidade. O Senhor nos promete que ir ao Ti, ó Deus, os sobrecarregados, o Senhor aliviará. Por isso nós viemos aqui nesse lugar para adorar o Senhor, para buscar a Tua face, porque sabemos que o Senhor pode aliviar o nosso fardo, não só enquanto estamos aqui, em qualquer lugar onde estivermos, mas aqui em comunhão com a igreja, Deus. Nós podemos dar um amém para a vitória de cada um, nós podemos compartilhar, Senhor Deus, a alegria que está no nosso coração. Ó Deus, em nome de Jesus, faz milagre em nós, faz milagre na vida desta igreja, daqueles que não puderam estar aqui hoje porque estão viajando a trabalho, Deus, que o Senhor proteja, que o Senhor livre do mal, em nome de Jesus, Pai. Aqueles que estão de plantão, em hospitais, protege, Pai, e que em todo lugar neste país, vidas se rendam aos pés de Cristo nesta noite, para a glória do Teu nome. Abre o nosso entendimento, ó Pai, repreenda todo espírito de sonolência neste lugar, Senhor Deus. Toda distração do inimigo ou humana seja repreendida no nome de Jesus Cristo. Que possamos, guiados pelo Teu Espírito, Pai, refletir nesta palavra, nesta noite, em nome de Jesus. Amém.
A vida prática de um discípulo imitável. É o tema que nós escolhemos para a nossa reflexão desta noite, olhando para esse texto que acabamos de ler em 1 Tessalonicenses. A carta de 1 Tessalonicenses tem uma estrutura muito interessante, irmãos. Paulo faz essa primeira saudação do versículo 1, que nós analisamos no domingo passado, e então ele tem uma oração, versículos 2 e 3. É uma oração que ele faz por aqueles irmãos da igreja de Tessalônica. Depois, até o final do capítulo 3, ele faz, digamos assim, elogios àquela igreja. Ele revela a sua saudade, revela seus sentimentos por aquela igreja. Ele mostra como aquela igreja se firmou, uma igreja de novos convertidos, mas uma igreja que, cheia do Espírito de Deus, espalhou o evangelho pelas cidades ao seu redor, uma igreja que o imitou, que imitou também Jesus, uma igreja que vivia a graça de Deus e que atraía pessoas para si, para a comunhão com Cristo, e que demonstrava todas as virtudes que o Espírito Santo manifesta em um cristão que se dedica, que se coloca nas mãos do Senhor. Depois Paulo faz uma segunda oração dentro do texto. E então, depois desta oração, no capítulo 4, ele começa a falar de assuntos que vão impactar aquela igreja como conselhos, como recomendação. Quando você lê essa carta a partir do capítulo 4, você percebe que quando Paulo começa um assunto e ele discorre, então ele termina e ele diz assim: olha, eu sei que vocês já estão fazendo isso, mas prossigam, façam um pouco mais. Paulo reconhece que aquela igreja é uma igreja que se dedica à santidade, ele busca a santidade, mas quando ele termina essa palavra, ele diz: prossigam, continue fazendo mais, façam mais. Eu chamo esses últimos capítulos 4 a 5 de Tessalonicenses como os capítulos: avance um pouco mais, faça um pouco mais, está bom, mas faça um pouco mais. É isso que Paulo manda, prosseguir. E ele termina essa parte de instrução com uma nova oração. E depois vem as saudações finais. Então, essa é uma estrutura muito interessante nesta carta. Então, quando nós estaremos hoje estudando essa primeira oração, nós não estamos separando de uma perícope maior, de um grupo de texto maior, mas dando uma atenção especial àquilo que marcou o coração do apóstolo Paulo, quando ele esteve presente na igreja e também quando ele recebe as notícias de Timóteo. Timóteo foi lá observar e ajudar e renovar, reforçar a igreja, e ele traz notícias que Paulo, nesses 3 primeiros capítulos, ele demonstra o quanto ele ficou impactado. Então, nosso tema fala de imitação. E imitação, lá a palavra do original fala de mímica, de fazer mímica. É imitar o outro, é fazer a mímica do outro. Não como essas pessoas que fazem humor, né? Eles caricaturam de maneira engraçada o outro. Mas o verbo, a ideia ali é tornar-se parecido com o outro. Agora, quando se fala de imitação nas Escrituras, não se fala de assumir os trejeitos, né? Eu estou imitando aqui irmão Ciclano caminha arrastando a perna, então agora eu sou o seu discípulo, eu caminho arrastando a perna. O irmão só usa calça rasgada aqui, né? Aquelas calças de jovem, né? Não, eu também estou imitando, vou usar esse mesmo tipo de roupa. Não é esse tipo de imitação que a Bíblia está falando e que o apóstolo fala daquela igreja. Ele está falando, irmãos, de imitação de valores que vão muito além daquilo que nós muitas vezes entendemos como imitação. Paulo olha para esta igreja e vê ela como uma igreja modelo para todas as demais. E ele tem ouvido notícias dessas igrejas, como nós falamos no domingo passado, expomos no domingo passado. Oxalá que nós venhamos a ouvir essas notícias ao nosso respeito em breve, irmãos. Notícias que Paulo dá aqui. Há uma questão interessante que o pastor Diogo Carvalho vai falar sobre ser imitar. E ele diz assim: se o discipulado envolve querer ser como uma outra pessoa, então só quem tem uma vida imitável pode ser um discípulo.
pode ter um discípulo, fazer um discípulo. Agora, preste bem atenção, vida imitável não quer dizer uma vida perfeita. Entendeu? Às vezes nós pensamos que só pode fazer discípulo quem é perfeito como Jesus. Você não pode ser perfeito como Jesus, irmãos. Porque senão a morte de Jesus não teria nenhum sentido na sua vida. Porque Ele foi o único perfeito que morreu na cruz. Mas nós podemos ser o máximo de nós. Nós podemos ser o máximo que nós podemos ser. Cheios do Espírito de Deus, assim como Paulo, assim como Timóteo, assim como Silvano, que evangelizam nesta cidade. E esta cidade copia, essa cidade faz a mímica do estilo de vida deles comprometido com o Senhor e com as virtudes do reino de Deus. Nós não podemos ser perfeitos, mas não é por isso que nós vamos nos acomodar aos erros e às falhas. Quanto mais nós lutamos para corrigir as nossas falhas, nós alcançamos, nós avançamos. E Deus nos empodera, nos capacita para nas horas mais difíceis dizer, não, eu não quero isso na minha vida. Mas também para dar a Ele toda a glória. Do que nós não estamos falando? Nós não estamos falando desse tipo de imitação aqui. Vou voltar mais uma vez, eu acho tão interessante esse videozinho. Não é esse tipo de imitação, não é? Essa padronização de caminhar, de roupa, não é? Essa padronização que muitas vezes não diz respeito ao que está no interior. Né? Olha o irmão Joaci, todo elegante, com essa camisa manga comprida, uma bênção, não é? Então vou imitar o irmão Joaci. Mas essa imitação da vestimenta vai dizer o que a respeito do verdadeiro imitador, ou a respeito do verdadeiro discipulador, daquele que eu estou imitando. A vestimenta, a relação exterior da nossa imagem nem sempre revela o que de fato está no nosso interior. E quando Paulo está mostrando na vida daquela igreja um exemplo a ser imitado, ele está falando de coisas que procedem de uma transformação interior. Porque Paulo ensina isso, ele vivencia isso, ele imitou a Cristo. Agora, Paulo vai além. Olha o que Paulo diz e ensina à igreja de Corinto. Ele diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Vamos ler juntos esse versículo? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Vejam o que o apóstolo está nos ensinando. Ele diz: a imitação não é uma padronização de movimentos, mas a imitação que ele está falando é a imitação de Cristo. Quando você pensa, como Paulo imitou Cristo? Aí nós teríamos aqui um outro sermão bem longo, não é? Mas uma coisa eu digo, o que foi que Cristo fez que Paulo imitou? Aí você pensa, nós comemoramos essa semana, Cristo morreu para a sua vontade. Ele morreu para a sua vontade, para viver a vontade dos fariseus? De Deus, para viver a vontade do Pai. Agora você pensa, o que foi que Paulo também morreu? Paulo morreu para a sua vontade, para viver a vontade de Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele é muito claro isso. Eu estou crucificado com Cristo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora vivo, eu vivo pela fé naquele que me amou e se entregou por mim. Paulo abdicou da sua vida para viver a vida de Cristo. É interessante quando nós pensamos que a imitação, ela procede de um movimento de dentro para fora. É um movimento do coração, da alma, do espírito, de dentro para fora. Quando esse movimento é de fora para dentro, eu costumo chamar, a minha filha psicóloga já me condenou sobre isso,
Mas eu chamo de condicionamento. Mas não é aquele condicionamento operante, condicionamento não sei o quê, da psicologia, não é? Mas você já pensou que muitas vezes você condicionou como pais os seus filhos? Olha, se fazer isso aí, ó, vai apanhar. Se fazer isso, vai apanhar. Enquanto crianças, eles não fazem. Mas no dia que eles podem dizer, eu faço porque eu sou de maior. Eu sou o dono da minha vida. Eles fazem. Isso é um condicionamento. Agora, quando lhes são repassados ensinos, valores, eles assimilam os seus valores, os valores da palavra, os valores de Deus, eles vão imitar você, por causa dos seus valores, por causa do seu exemplo, eles vão imitar Jesus, e isso de dentro para fora. Agora, o apóstolo ele vai mais além. Ele fala que não basta imitar a Cristo, ele diz assim, olha, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Tem que imitar a Cristo como homem, perfeito, no sentido de obediência, no sentido de submissão ao plano do Pai e à missão, mas imitar a Deus. Agora observa que a imitação de Deus é como filhos. É olhar para o exemplo de Deus e imitá-lo. O que que Deus faz? O que que Deus faz que eu preciso imitá-lo? É isso que Paulo está nos instruindo a imitar. O que Deus faz, eu preciso imitar. Como Jesus foi como homem, eu preciso imitá-lo. Paulo imitou Jesus. Os tessalonicenses imitaram a Paulo. A quem nós estamos imitando. Agora, veja que o apóstolo Paulo ensina essa relação ao seu filho Timóteo. Timóteo, que está com ele nessa viagem missionária e que é um dos que está com ele quando ele escreve esta carta, e está aqui como remetente desta carta, aqui eles falam essa relação de imitação. Ele diz, o que ouviste de mim diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente discipular os outros. Essa transmissão de virtudes e de valores e de percepção de vida e de mentalidade, é isso, Paulo está dizendo, essas coisas ajudam outros, que vão ter outros, e essa mensagem chegou até nós. Hoje nós estamos com essa mensagem nas mãos, para imitar os apóstolos, para imitar as igrejas que foram fiéis, para imitar aqueles que têm sido fiéis. Agora, algo um pouco mais além, irmãos, ele chega a reconhecer, de fato, ele está escrevendo aos Tessalonicenses, aqui é a primeira carta, versículo 1, versículo 6, capítulo 1, versículo 6, parte A, ele diz assim, de fato. Leiam para mim, por favor. Olha que declaração sobre uma igreja. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores. Veja que ele usa o plural, Paulo, Silvano e Timóteo. E ele diz, imitadores do Senhor. Vocês estão reproduzindo a vida de Jesus em vocês e o propósito de Deus, a missão de Deus, a vontade de Deus, assim como eu também reproduzi. No próximo domingo nós vamos ver mais alguns aspectos sobre isso. Agora, é interessante nós pensarmos, olhando para esse texto, irmãos, o que os tessalonicenses demonstraram na sua vida prática, ou na sua prática de vida, que deve ser imitado. Esse é um sermão mais fácil de saber quais são os tópicos, não é? Esse é um sermão textual, não é? Então você vai perceber o que esses irmãos demonstraram, que viviam na sua vida prática, que o apóstolo diz assim, vocês estão me imitando e imitando ao Senhor, imitando a Jesus. Então, a primeira ideia lógica vem do primeiro tópico, não é? O trabalho que resulta da fé. Ele usa, em algumas traduções, é o mesmo sentido,
operosidade da vossa fé. É uma fé que não está estagnada, que não está parada, que não está acomodada no seu gueto religioso, na sua forma de crer, ou na sua forma de entender a palavra. É uma fé que não dorme durante o culto. Fica atento, entendeu? Essa é uma fé que mobiliza você a trabalhar. Ela está por trás do seu trabalho. O trabalho da igreja não pode ser um trabalho como resultado da denominação. Não pode ser um trabalho como resultado das atividades. Precisa ser um trabalho resultante da fé. A fé deve nos mobilizar ao trabalho. Esta palavra que aqui se encontra, a ideia operosidade, trabalho, como a NVI traduz de modo mais acertado, tem a ver com uma palavra que significa obras, né? Essa palavra que está grafada como trabalho, como operosidade, é a mesma palavra que dá a ideia da obras. Então, poderíamos traduzir assim: obras que resultam da ação da fé. A sua fé leva você a praticar obras que glorificam o nome de Deus. Quando Paulo está recordando-se disso, irmãos, e ele está dizendo assim: olha, vocês demonstram isso, está na minha memória, nas minhas recordações, tudo isso vocês têm um trabalho que é resultado da fé. Bem, que tipo de trabalho é esse que a igreja fazia? Nós vamos encontrar durante a primeira carta vários momentos, Paulo citando que trabalhos eram esses. E um dos principais aqui, esta igreja, irmãos, eles trabalhavam uns pelos outros, para manter uns os outros firmes na fé, atendendo à vontade de Deus dentro da perspectiva e dos ensinos que vieram dos apóstolos. Essa não era uma igreja organizada estruturalmente como nós somos. Horário de culto, templo, um boletim, hoje não temos, a irmã passou a semana doente, não conseguiu fazer, mas temos operadores de som, temos data show, temos um microfone aqui, o pastor nem pega mais no microfone. Essa igreja, eles não tinham nada disso. Eles não tinham um livro para ler. Esta foi a primeira carta do Novo Testamento. Mas nesta primeira carta, o apóstolo já está dizendo: vocês trabalham movidos pela fé. Essa é uma característica imitável. Nosso trabalhar não é para conquistar um lugar na diretoria, não é para conquistar algo neste mundo. Nosso trabalho no reino de Deus é para demonstrar a nossa fé. É impulsionado pela fé. Eu tenho fé, então eu não consigo ficar parado. Eu não consigo ficar em casa quando tem algo no reino de Deus para ser feito. Eu não consigo me acomodar, porque a fé, ela me impulsiona. É um trabalho que resulta da fé, irmãos. E o apóstolo Tiago, ele explica muito bem isso em um simples versículo. Quando ele diz assim: assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. E aqui o apóstolo Tiago, ele explica, Paulo aqui nesta carta vai deixar isso bem claro. Nós vamos na sequência da exposição, identificando essas três virtudes dentro da vida, da prática daquela igreja. Mas o que Tiago está dizendo aqui está em conformidade ao texto que a gente chama de paralelo. Ele quer dizer assim: olha, um trabalho que resulta da fé são obras que engrandecem o nome de Deus, porque são praticadas por alguém que tem fé em Deus. A fé é a base. Eu faço isso porque eu creio em Jesus, porque eu estou imitando Jesus. No caso dos Tessalonicenses, foi assim que Paulo nos ensinou, é assim que Paulo praticou, é assim que nós também estamos praticando. E Paulo praticou porque Jesus ensinou para ele. Então, um trabalho que resulta da fé,
que é a primeira ideia que Paulo coloca como algo que é imitável para todos aqueles que seguem a Cristo, mas também é algo que aquela própria igreja pratica como imitação daquele que a ela instruiu. A prática de vida. Veja bem, queria pensar rapidinho, 1 minuto sobre essa questão. A prática de vida é que referenda a nossa fé. É como nós vivemos a fé, que nós vamos demonstrar que de fato temos fé, que de fato esposamos esta fé. Não, se eu digo assim, uma pessoa diz assim, eu tenho fé em Jesus, mas ela na verdade ela recorre a outros, digamos assim, a outras divindades para suprir a sua necessidade. Ela não está demonstrando fé em Jesus. Eu tenho fé em Jesus, mas não busca compreender qual é o propósito específico de Jesus para a sua vida. Então a sua fé é vã, é morta, não tem obras. Mas tem um outro aspecto que está muito claro nesta carta e que Tiago recorre aqui. Antes desse versículo ele dá um exemplo. Se o teu irmão chega e está precisando de alguma coisa e pede para você, e você pode ajudar, mas você diz assim, não, vá em paz, eu vou orar por você. E ele diz assim, isso não é uma obra resultante da fé. A fé vai levar você a ter obras correspondente àquilo que você crê. Por isso ele diz que a fé, se não for acompanhada das obras, está morta. Ele não está falando de obras para a salvação. Ele está falando de obras como resultado da vida de quem já é salvo. Claro para os irmãos isto? Amém? Então, irmãos, olhando para uma palavra do apóstolo Paulo ali em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 58, o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, não pare de fazer as obras que Deus colocou em suas mãos, mas faça, não como uma obrigação, não como um fardo. Faça como resultado da fé. Porque é isso que vai nos identificarmos como imitadores de Cristo. Amém? Como está o seu trabalho, meu irmão, minha irmã, você que está conosco? Como estão as suas obras no seu dia a dia? Você está envolvido no reino de Deus? Você está envolvido no PGM? Você está envolvido em algum ministério? Você está dando conta, você está participando do seu ministério? Como está a sua participação no reino de Deus? Quando nós usar uma palavra mais antiga aqui, quando nós nos encabrunhamos em nosso canto e nos afastamos da obra de Deus, nós recolhemos nossa fé a um lugar de insignificância. Por isso, faça a obra de Deus com fé, vá na fé, mas vá mesmo e saiba que o seu trabalho não é vão. Esse trabalho que resulta da fé vai fazer de você um farol para outros que estão em busca de orientação. Tempo de reorientação na sua vida também. Amém? Vamos ao segundo item desse texto, que Paulo vai nos indicar como um ato de imitação daquela igreja, é um esforço motivado pelo amor. Não é a virtude em si, mas é o que ela produz na nossa vida. Isso é que marca a nossa vida, irmãos. Eu amo minha esposa. Tá, maravilha. O que este amor está levando você a fazer por sua esposa? Eu amo meu marido. O que este amor está levando você a fazer por seu marido? Minha maninha, não é o Christian? Eu amo essa menina. O que este amor leva você a fazer em prol dela? Que esforço você está fazendo como resultado motivado pelo amor?
Eu gosto demais de olhar isso, esforço, porque eu lembro, irmãos, que todas as vezes, e eu fui refletir, por que eu fico muitas vezes até 2 da manhã trabalhando para trazer um slide mais compreensível para os irmãos. Não é porque eu quero que os irmãos digam assim, pastor, seus slides são tão bonitos, não. É porque eu quero que os irmãos compreendam a mensagem. Uma mensagem de amor. Porque, irmãos, vamos pensar aqui que os ministérios de louvor vêm ensaiar toda sexta-feira aqui. Se eles vierem ensaiar chateado, eu queria estar no cinema, no shopping, e se eles não vierem por amor, não é legítimo esse esforço. Por que eu vou a um PGM quando eu estou exausto, o encontro do PGM, quando eu estou exausto? Porque eu amo estar com os irmãos. Porque é isso que me leva a esforçar-me. Quando não amamos, nós não nos esforçamos. Quando não amamos, nós nos acomodamos. Paulo está dizendo, olha, eu me recordo desse esforço motivado pelo amor, o amor que Deus implantou no vosso coração. Isso está levando vocês a cuidar uns dos outros. Irmãos, esta igreja ela estava vivendo momentos difíceis de perseguição. Pessoas estavam sendo presas, mortas, porque serviam a Jesus. Nós não, diante da perseguição deles, nós estamos vivendo na praia, irmãos, tomando água de coco. Assim, é porque você não sabe o que eu enfrentei esta semana. Tenho certeza que não foi jogado no Coliseu de Nero com um leão mordendo teu calcanhar. Mas, queridos, o esforço que aquela igreja estava fazendo não era um esforço de ser um religioso, para serem religiosos, mas o esforço de cuidar uns dos outros, esse discipulado de pastoreio individual, para que ninguém se perdesse. Mais do que isso, eles estavam indo a outras cidades. Você vai perceber que Paulo diz assim, eu chego em algumas igrejas, em outras cidades, eu nem preciso falar sobre vocês, eles é que vêm falar sobre vocês, diz aquela igreja dos Tessalonicenses. Essa turma é crente demais. Nós já estamos sabendo de como Deus tem transformado a região deles, porque eles estão vivendo, eles estão com um trabalho que é resultante da fé, e eles estão com o esforço, resultado da operação do amor de Deus na vida deles. Amor gera esforço, sem dúvida. Sem esforço, não mostramos o amor. D.L. Moody, comentando esse texto, ele diz que o amor os levou a se afadigarem uns pelos outros. O amor os levou a fadigarem-se uns pelos outros. É por isso que muitas vezes você está exausto, cansado, e chega um irmão e liga para você, deixa eu falar algumas coisas. E aí você, exausto, vai ajudar aquele irmão. Mas isso é legítimo se for um esforço de amor. Entende? Não é aquela história de, ninguém vem, não sei o quê. Às vezes eu me avalio sobre isso, irmãos. Acontece conosco. Sou normal. Às vezes a gente trabalha com a pessoa, se esforça, fala, dá dica, orienta, e a pessoa nem responde uma chamada tua, não responde nenhuma mensagem tua. Como é que você está? Posso ir aí? Não sei o que, a pessoa nem olha. Até aqueles que clicam lá assim, né? Como para dizer que viu, né? Mas pergunte se a pessoa está pelo menos do assunto, nem olhou. No nosso PGM, a gente se esforça, vamos irmão, preciso de você, vamos lá. Irmão, nem olha a nossa mensagem. Né? Mas eu continuo amando. Não vou desistir não, irmão. Nós vamos chegar lá.
porque a obra é do Senhor, e o amor que Deus colocou no nosso coração não é um amor que passa assim, não. Esse amor não passa. A palavra de Deus nos diz lá em 1 Coríntios 13, que diz lá, as 3 coisas que permanecem: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o quê? Amor nunca acaba, irmãos. Isso não é a música do Legião Urbana, não. É 1 Coríntios 13. O amor nunca acaba. Um dia, quando estivermos na eternidade, na presença de Deus, nós não vamos precisar de fé, porque nós vamos estar face a face com Ele. Nós não vamos precisar de esperança, porque já alcançamos, já chegamos. Mas amor, irmão, aí é que nós vamos amar mesmo a Deus. É amor sem fim. Então este amor nos leva a nos esforçarmos e a nos afadigarmos uns pelos outros. Pelos da nossa família, pelos da igreja, pelo vizinho, por aqueles que estão ao nosso redor, por aqueles que estão passando dificuldades lá nas enchentes. Nos leva a orar, nos leva a passar tempo orando, intercedendo por uma pessoa, muitas vezes que você nem tem tanta intimidade, mas que está passando por uma dificuldade. O esforço proveniente do amor, o esforço, aliás, motivado pelo amor. Isso é algo que marca a vida daquela igreja e que é algo que podemos e que devemos imitar, porque eles estão imitando a Paulo e Paulo está imitando Jesus. E eles, como diz Paulo, vocês imitaram a nós e imitam o Senhor. Na vida prática. Sabe, essa semana eu estive pensando numa frase, pensando um pouco na minha vida, na nossa vida como cristão. Nós já sofremos por tantas coisas, irmãos. Nós já sofremos por escolhas erradas, nós já sofremos por pecados cometidos, todos nós. Não especificamente um ou outro, todos nós. Não, mas aquele adolescente ali não tem pecado. Tem sim, peca que só. É um pecador. Não, minha filha de 4 anos, 5 anos, pecadorazinha, peca. Ai, está lá com um brinquedo, que esse brinquedo é meu, não é, ela pegou da coleguinha. Pecadora. Nós sofremos por tantas coisas. E uma coisa eu cheguei à conclusão, irmãos. Talvez seja a hora de sofrermos por amor a Jesus. Se sofrermos por amor a Jesus, nós seremos recompensados por Deus. Sofrer por amar a Jesus é obedecer às suas ordens, é seguir o seu padrão. É esforço, irmãos, além do limite, é esforço, mesmo quando você está com as juntas doloridas de chikungunya e você sai para atender alguém, e você sai para estar na comunhão da igreja, e você sai para fazer a obra de Deus, porque você ama Deus, porque você ama Jesus. Esforço que vai fazer você a desligar a sua internet quando você percebe que o pecado está se aproximando de você. Você quer, né? Está lá, a sua carne que está, pega, liga, vê, olha para esse vídeo aí, olha. Mas você ama Jesus. Aí você desliga aquele troço. Passa um tempo sem Instagram. Passa um tempo sem Facebook. Muitas vezes as pessoas estão deixando de ler a Bíblia porque estão vendo vídeos demais na internet. Esforço proveniente do amor me leva a entrar nessa campanha de leitura do Novo Testamento, porque quando a gente termina de ler esse Novo Testamento, irmãos, a nossa vida não é mais a mesma. E se você ler esse Novo Testamento 4 vezes esse ano, que é a nossa proposta, se no final do ano você chegar com as mesmas ideias, vamos lhe dar a sua carta.
porque não entendeu a palavra de Deus. 4 vezes. Esforço proveniente, esforço motivado pelo amor. É isso que vale a pena. A terceira ideia que o apóstolo Paulo nos mostra aqui, irmãos, neste texto, é perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, essa semana nós ouvimos sobre algumas pessoas que perderam a esperança de vida e deram cabo da sua vida, sem esperança. Talvez um problema que ela estava enfrentando não era um problema tão sério para mim ou para você, mas para ela era um problema irremediável. Ela não tinha mais esperança. A questão não é se o problema é grande ou pequeno. O problema é onde está a nossa esperança, ou a solução. Paulo está dizendo, eu me recordo que vocês têm uma esperança proveniente, aliás, vocês têm perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Na versão RA diz, eu lembro da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo, eu sei que vocês estão firmes. Pessoas estão morrendo no meio de vocês. Vocês estão tendo dificuldades. Mas vocês estão firmes nas promessas de Jesus. O que Paulo está enfatizando, irmãos, não é apenas uma contemplação daqueles irmãos em relação à futura vinda de Jesus. Mas Paulo está observando que a esperança faz parte do estilo de vida daquela igreja. Uma esperança conectada com fé e com amor. Isso gera perseverança. Só é perseverante quem tem esperança. Você começa um curso e aí você no meio do curso abandona. Por que você abandona? Porque você não tem esperança que aquilo ali vai ser útil para você. Você não tem esperança do futuro com aquele curso. Você não vê futuro com aquele curso. Deixa para lá. Perde o tempo da sua vida. Assim aconteceu comigo em alguns cursos, até eu achar o que Deus queria da minha vida. Perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode ter esperança em várias coisas, mas se não esperar em Jesus, mais dia ou menos dias, você vai entrar em desespero. E isso é terrível, irmãos. Terrível. Terrível. Eu olho para essa imagem, eu achei ela tão maravilhosa, porque você tem aqui um farol. Quando os marinheiros estão em uma tempestade no mar, a coisa mais especial que eles querem ver é um farol. O farol que os direcione para o lugar certo. Esperança em Jesus é isso. Ele nos leva sempre para o lugar certo, para o lugar seguro. Ele ilumina o nosso caminho, mesmo que haja trevas. Você olha só para a luz, só para a luz, só para Jesus, e você não se perde. Mesmo que ao teu redor você não veja nenhuma solução. Irmãos, eu já estive em situações assim. Não vejo solução. Problemas financeiros, problemas emocionais, problemas relacionais com pessoas, ou das pessoas comigo. Meu Deus, o que vai acontecer aqui? Mas uma coisa Deus deixa muito claro para a nossa vida. Continue esperando em Deus. Continue esperando em Jesus. Esperança. Ela não morre, ela não é a última que morre, ela não morre. Entendeu? Esperança não morre. É eterna. E é na esperança que nós devemos firmar nossos pés. E então vai gerar perseverança em nós. Tem
pastor Tiago Santos, que é diretor executivo do Ministério Fiel, analisando essa virtude na vida dos Tessalonicenses, ele diz assim: olha, seu senso de expectação da volta de Cristo e confiança em suas promessas era uma característica marcante deste povo. Observa, que é o que Paulo diz aqui, olha, a expectação da volta de Cristo, Jesus vai voltar. Paulo pregou para nós, Paulo mostrou nas Escrituras, Jesus prometeu, ele vai voltar. Então não importa os problemas, as lutas, as dificuldades, as adversidades que passarmos aqui, um dia Jesus vai voltar e vai nos levar. Tem parente morrendo, é de Paulo, e aí, o que vai acontecer? Lá no final Paulo vai dizer, vamos todos nos encontrar com Jesus, na eternidade, nada está perdido. E ele diz ainda, confiança nas promessas. As promessas, em todos os sentidos, irmãos, quando você lê o Novo Testamento, você percebe quantas milhares de promessas Jesus tem para você, enquanto filho de Deus. Se confiar nele, se acreditar nele, se entregar a sua vida a ele. O que Jesus fez na cruz não é algo para nós idolatrarmos em um lugar, mas para vivermos dentro de nós. Isso que os tessalonicenses imitaram de Paulo, que imitou de Jesus, nós podemos imitá-los. Eles foram discípulos imitáveis. Nós também somos discípulos imitáveis porque Jesus nos chamou para isso e nos deu condições de fazer aquilo que outros imitarão. Amém? Bom, vamos caminhando para o nosso encerramento, irmãos. Nossos insights doutrinários, né? Primeiro insight doutrinário diz respeito à soteriologia. Quando Paulo, soteriologia, o que é isso, pastor? É a doutrina da salvação. Quando o apóstolo Paulo está olhando para aquela igreja, ele reconhece que aquela igreja é uma igreja salva, de gente salva, é uma comunidade de regenerados. Nós falamos isso no domingo passado. Vocês estão firmes em Deus o Pai e em Jesus Cristo, nosso Senhor. E aqui ele deixa muito claro, irmãos, que aqueles irmãos, eles tinham um trabalho que era resultado da fé. A fé que eles tinham em Jesus os moviam para fazer a obra de Deus, para fazer aquilo que agradava a Deus. Então, quando nós trazemos esse insight aqui, mesmo Paulo está falando que a obra é o resultado da fé. Ele não está dizendo que as obras salvam. O que salva é Jesus. A salvação é graça exclusiva de Deus. Deus que salva por meio de Jesus. Nada que eu possa fazer me ajuda a ser salvo. A salvação é obra gratuita de Deus na vida do homem. O sacrifício de Jesus foi suficiente. Entretanto, o ser humano é salvo para as boas obras. Preste bem atenção nisso, entendeu? O homem não se salva, quem salva é Jesus Cristo. Precisa ter fé para ser salvo. Mas quando você é salvo, você tem um propósito, é praticar boas obras. As obras são secundárias, são consequências da salvação, são consequências da fé. É por isso que é um trabalho resultante da fé. Veja, contemple esses versículos, abram aí na sua Bíblia, vamos só fazer a prova bíblica. Eu só coloquei uma versão, ou aliás, uma referência para a gente avançar mais rápido, mas há várias. Efésios 2, de 8 a 10, observa. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a salvação é presente de Deus, é pela fé. Você precisa ter fé, mas é Deus quem salva. Só Jesus Cristo salva, como nós, os batistas, costumamos dizer. E ele diz assim: não de obras, versículo 9, para que ninguém se glorie. A salvação não é pelas obras, embora salvo, precisa praticar as obras dignas da salvação.
E agora o versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Veja bem, obras, aqui lá em Tessalonicenses é a mesma palavra grega. Então Paulo, ele não está dizendo que as obras da fé te salvam, ou ajudam você a se salvar. Mas ele está dizendo que se você é salvo, você precisa ter obras, resultados ou resultantes desta fé. Compreendido? Então, quando você escutar alguém, ou você mesmo ser tentado a dizer aqui, deixa eu ir para a igreja, senão eu não sou salvo. Opa! Já estava ali no PGM e diz assim, alguém diz assim, se eu não fizer a vontade de Deus, aliás, não foi se fizer a vontade de Deus, se eu não cumprir a missão, eu perco a salvação. Ninguém perde a salvação, uma vez salvo. Porque ela não depende do que fazemos. Ela só depende do que Cristo fez. Agora, se você é salvo, você vai demonstrar que é. Isso é doutrina da soteriologia, salvação. A nossa segundo insight doutrinário tem a ver com escatologia, a doutrina do final dos tempos, não é? Mais especificamente da parúzia, ou seja, do que diz respeito à vinda de Cristo. O retorno de Jesus, vamos ler juntos? Leiam para mim, por favor. Isso. Que Jesus vai voltar, irmãos, a Bíblia não deixa nenhuma dúvida. E você não pode ter dúvida disso. A nossa vida, como a vida daqueles irmãos da igreja de Tessalônica, precisa estar o tempo todo olhando para a vinda de Cristo. Ele vai voltar. E eu costumo dizer que eu posso não estar vivo quando ele voltar. Mas uma coisa eu sei, eu vou. Se ele não vier agora, eu vou. Indo ou ele vindo, precisamos estar preparados para esse encontro com ele. Você está preparado para esse encontro com Cristo? Precisa estar preparado, queridos. Então, é certo, ele virá. Esse é o ensino de todo o Novo Testamento. Jesus ensina, Paulo ensina, a igreja de Atos ensina, Pedro ensina, Tiago ensina, todos. É ensinado, ele vai voltar. Essa esperança demonstrada por aqueles irmãos ali na igreja dos Tessalonicenses está conectada com a fé nas promessas, porque ele prometeu, eu creio. Ele prometeu, eu creio. Ah, mas está demorando. Continua crendo. Continua crendo. Essa é a doutrina. Jesus vai voltar, irmãos, e muitos se perderam, porque perderam a esperança. Porque deixaram de crer. Quando deixamos de crer nas promessas, nossa vida vira um inferno. E eu queria mostrar aqui no próprio livro, Tessalonicenses, olha aí esses textos. Nós podemos observar, irmãos, no capítulo 2, é interessante, esse tema é o tema principal dessa carta. Em cada capítulo, Paulo fala um pouquinho sobre isso, e no 4 e no 5 ele escancara um ensino mais profundo sobre. Mas em 1 Tessalonicenses 2, no versículo 19, observa o que ele diz aí. Ele diz assim: pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda? Ele está dizendo, olha, Jesus vai voltar, e quando ele vier, eu vou dizer, olha, esses Tessalonicenses aqui, eu trabalhei com amor por eles. E os Tessalonicenses vão dizer, Paulo nos alcançou. Ele, imitando do Senhor Jesus, ele nos alcançou com amor. E nós alcançamos outros por amor e fé, e mantivemos a esperança. Olha, no capítulo 3, versículo 13,
Ele diz: a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor com todos os seus anjos. Olha, Jesus vai voltar mesmo. Quando nós olhamos lá, capítulo 4, versículo 15, olha o que ele diz. Ora, ainda vós declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda, de modo algum precederemos os que dormem. E aqui ele vai fazer um ensino sobre a vinda de Cristo e como os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e os vivos na época serão transformados e juntos serão arrebatados. Eu creio assim, irmãos, assim que a Bíblia está dizendo. Deus nos abençoe, irmãos, para estarmos vivos nesse dia, ou mortos, estejamos juntos, nos encontrando com Cristo. Olha lá, minha irmã, que bom que você está aqui. Cadê fulano de tal? Eu ainda não vi. Está lá, vamos lá. Não vamos dizer que não vamos ver ninguém não, viu, gente? Vamos ver todo mundo lá, na presença do Pai, presença do nosso Senhor. Agora, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 1 e 2, Paulo já está, a igreja já tem gente querendo implantar bobagem dentro da igreja, dizendo que Jesus já tinha voltado, já perdeu a esperança. E Paulo então escreve e diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais, ou seja, não voltem atrás da vossa mente, não mude de ideia com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, quer como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ou seja, as pessoas já estão dizendo assim: Jesus está demorando, ele já fez foi vir. Você viu um vídeo de alguém que diz assim: fulano de tal previu a vinda de Jesus, não veio. As pessoas chegam numa perda de esperança e diz: não vai mais acontecer. E Paulo está dizendo assim: não mudem de ideia, não percam a esperança, ele virá. Então, esse é um ponto doutrinário nosso. Bom, concluindo as nossas aplicações práticas, irmãos. Vamos ler juntos? Vamos lá? Vamos avançar, irmãos. Vamos pôr nossa fé em ação. Uma jovem igreja como os Tessalonicenses impactou cidades ao seu redor, sem programas, sem estrutura formal, impulsionados pela fé. Trabalho resultante da fé. Vamos, irmãos. Não perca tempo, não desista. Olhe quem está ao seu redor, doendo ou não, fale de Cristo. Busque amizade intencionalmente para levar essas pessoas a Jesus, porque um dia elas vão morrer ou Cristo vai voltar, e se elas não tiverem com Jesus Cristo, elas passarão a eternidade em sofrimento, porque é isso que a Bíblia diz. Todas as promessas Deus cumpriu, por que não cumpriria esta? Por quê? Ele vai cumprir. Então, vamos avançar, irmãos. Não se deixe envolver por ideias negativas. Não deixe que nada desanime você do caminho. Nem mesmo você mesmo. Nem mesmo sua carne, sua natureza. Porque Deus, irmãos, é quem nos garante a vitória. Amém? Vamos à segunda aplicação prática. Nós estamos olhando para uma igreja que tinha uma vida prática e por isso nós podemos imitá-la. Ok? Juntos, vamos lá? Todo esforço por amor é precioso no reino de Deus. Servir uns aos outros e na obra de Deus só funciona se for por amor. Eu conheço uma pessoa que diz assim, às vezes a pessoa cheia do problema, é só amar, só amar. Toda problemática, trazendo dificuldade, só amar, é só amar. Acho que eu estou aprendendo isso, é só amar. Não deixe essas coisas perturbar você, tirar do foco. É só amar, esforço motivado pelo amor.
E quando a gente ama, a gente realmente não tem limites para fazer o bem para o próximo. Então é por amor. Nada na igreja funciona sem amor. Você já viu que as pessoas, às vezes, quando elas são assim, tem que fazer isso, tem uns que são bem cri-cri com o horário, né? Tem que chegar na hora, aí se irrita e tal. Não funciona. Se não tiver amor, nada funciona. Nada funciona. A lição de 1 Coríntios, capítulo 13, é extraordinária sobre os dons, do início, do primeiro versículo. Se eu fizer isso, fizer aquilo, fazer aquilo outro, mas se não tiver amor, não vai para frente. Se eu fizer isso, eu posso fazer as coisas mais extraordinárias dentro da igreja, mas se não for por amor, não adianta. Aquilo passa. Mas uma obra de amor, quando você cuida com amor, quando eu cuido com amor, quando cuidam de mim com amor, aquilo ali fica na gente para sempre. Porque é amor. Esforço proveniente do amor. Vamos lá. A obra de Deus precisa de gente cheia de amor. Vamos à terceira e última aplicação prática. Vamos lá? Só persevera quem tem esperança. Confiar nas promessas de Jesus é estar no lugar seguro. Ele cumpre o que diz. Você crê nisso? Amém. Eu creio nisso de maneira tão profunda, irmãos. Por isso que estou aqui com vocês, porque eu creio